Olá, pessoal! Aqui é Kelly Soares para o desafio de março a março. A autoestima é a chave. Na terceira semana de cada mês, vamos trabalhar a inteligência emocional. E parece que esse é o momento exato para a gente falar sobre o tema, aprender sobre o tema e praticar, exercitar nossa inteligência emocional, não é mesmo? Então, continuando a aula passada, essa é a aula 3, né, da semana, se não me engano, é muito importante que a gente aprenda a lidar com a ansiedade no nosso dia a dia. E nesse momento, com o Covid-19, mais ainda, a gente precisa aprender a abaixar os níveis de ansiedade para que nós tenhamos a atenção suficiente e a precaução devida, para que nós tenhamos clareza da forma como temos que agir para que a gente fique bem, para que a gente contribua para a contenção desse vírus. Então vamos lá. Então eu vou continuar falando um pouquinho sobre depressão, né? Complementando um pouco, lembrando que eu estou me baseando no trabalho da psicóloga e antropóloga Teresa Robles. Então, tudo que eu vou falar nessa semana é do trabalho dela. Então, se vocês forem replicar isso, é importante que vocês citem a fonte. Para mim, a Teresa Robles é uma mestra. Na minha vida, ela teve uma influência positiva, assim, no sentido de transformação. Então, se você vai ouvindo e praticando o que ela sugere, e você vai ouvir com a minha voz palavras dela, eu vou complementando algumas coisas, mas a base do que eu vou falar nessa semana é do trabalho dela. Então, vamos aproveitar bastante. Bom, então complementando sobre a depressão e relembrando um pouco as coisas, nós aprendemos a acreditar que as necessidades físicas e as emocionais são coisas ruins e que a gente tem que reprimir isso. A gente não pode aceitar, digerir, a gente não pode satisfazer essas necessidades. E quando a gente faz isso, o que acontece é um efeito paradoxal, porque tudo isso se exacerba. E o que a gente faz é apontar isso como se fosse um pecado, né? Então, assim, a gente acaba por não conseguir reconhecer as nossas próprias emoções, a gente não escuta o corpo, né? Inclusive quando o corpo manifesta necessidades mais elementares. Então, até então, né? Porque o coronavírus está ensinando a gente a fazer diferente agora. Mas a gente nega o cansaço, a gente come na hora que tem que comer e come correndo porque tem que trabalhar. A gente come aquilo que nos corresponde, né? Ao invés de ouvir o nosso corpo quando ele tem fome, ao invés de ouvir o que o corpo quer comer, porque as grávidas ensinam bastante pra gente. Às vezes elas têm vontade de comer, ai que vontade de comer tijolo. Talvez o corpo esteja falando, eu quero comer, o meu corpo precisa se nutrir com ferro. Acho que é isso mesmo, acho que é ferro. Mas assim, muitas vezes a gente esquece tanto, desconecta-se tanto do corpo que a gente não ouve quando o corpo está com fome. A gente come a hora que tem que comer, o que é devido, né? Porque a dieta, a nutricionista, a gente delega para o outro aquilo que nós precisaríamos decidir. Então, é o médico que vai me falar como que a doença vai ser curada, é a nutricionista que vai falar o que eu tenho que comer, é o outro que vai determinar o exercício que eu vou fazer. Então, a gente tem um convite dentro da inteligência emocional para começar a ouvir o corpo. Não só em como a emoção se manifesta, mas quando que eu tô com fome? E eu tenho fome de quê? Né? O que meu corpo está pedindo? O que eu estou sentindo? Quais são as sensações? E com relação às emoções, quando a gente não reconhece as nossas emoções, não tem como atendê-las, né? Porque se eu nem consigo reconhecer, aí aparece a angústia. É aquilo que eu conversei anteriormente, né?
a gente precisa sair de estados emocionais negativos, mas não disfarçando, fugindo, distraindo a mente, fazendo afirmações positivas. A gente tem que reconhecer que emoção nós estamos sentindo, onde no corpo nós estamos sentindo essa emoção, qual a sensação que ela traz, certo? E a partir daí a gente pode investigar que pensamentos estão ligados a essa emoção e qual que é a melhor forma, né, de lidar com essa emoção. Eu ponho a consciência nisso e vou respirando e digerindo essa emoção. Quando eu faço isso, eu atendo uma necessidade emocional. E aí não vira angústia, porque o que é angústia, gente? Angústia isso são palavras da Teresa Robbins, tá? São um montão de emoções que não foram reconhecidas e que vão se emaranhando no peito. Causam até uma dor física no peito. Às vezes a pessoa vai ao médico achando que está tendo alguma coisa no coração, de tanto que aperta. Dói mesmo. Enfim, continuando. A gente pode considerar a angústia quando ela é permanente, porque às vezes a gente sente um aperto no peito, mas é um pouquinho e passa. Quando a angústia é permanente, ela fica ali atormentando, aí a gente vai chamar de angústia mesmo, né? E aí que é quando aparecem os ataques de pânico, as fobias, algum tipo de estresse, que é a enfermidade da nossa era, né? Como um conjunto de emoções não conhecidas, acumuladas e indigestas. Ficou claro isso? A angústia, alguns tipos de estresse, até mesmo sintomas que a gente tem, que eu não falei aqui, mas é assim, até alguns sintomas físicos que a gente tem, pânico, fobia, depressão, geralmente são consequências de um conjunto de emoções não reconhecidas que ficaram acumuladas e indigestas, ou seja, não foram digeridas. Quem que digere uma emoção? A nossa respiração. Através da nossa respiração consciente, nós somos capazes de digerir as emoções. A gente promove a paz no corpo, usando a forma de ver do Pierre Weil. Então, qualquer um pode pensar que se a gente vive negando aquilo que a gente necessita, o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente sente, claro, vão aparecer diversos problemas. Aparecem os problemas no corpo, já que a gente não escuta o nosso corpo, aparecem os problemas com as emoções, que vão se tornando indigestas, e vão aparecendo problemas que se reforçam, né, quando a gente fica sozinho. E isso, de uma certa forma, vai sendo espelhado no outro, causando problemas nas relações também, né? E é importante dizer que a gente faz isso porque a gente espera o amor e o reconhecimento de fora, né? A gente, ao invés de buscar dentro, a gente espera que venha de fora. E aí a gente fica mendigando ou exigindo das pessoas, ou convertendo as relações em obrigação, ao invés de tomá-las na vida da gente como oportunidades. Bom, claro, cada um sente e percebe as emoções da sua maneira, de forma diferente, porque cada um é dono da sua própria realidade, que vai ligar as suas pegadas na vida, ou seja, as marcas que você foi deixando na areia, no caminho da vida. Então, as experiências que você teve, elas têm relação com a forma como você se sente. E como a gente aprendeu que existem emoções que são más, que nunca a gente deveria sentir, e que as boas emoções a gente tem que controlar, né? Porque a gente não pode sentir muito bem também não. E a gente acaba engolindo tudo e tendo uma indigestão emocional. Na verdade, a gente sente as emoções pelo mesmo ducto. Então, se eu fui, por exemplo, se a menininha aprendeu, quando ela estava tendo um acesso de raiva, ao invés de falarem para ela assim, põe para fora, você está sentindo raiva,
né? Não tem problema sentir raiva, não. Põe pra fora, só não pode machucar o outro, né? A criança aprenderia que ela poderia, a menininha aprenderia que ela podia sentir raiva. Mas todos nós recebemos essa informação, pelo menos a maioria. Nossa, você fica muito feia, você é uma menina tão linda. E qual menininha quer ser feia, né? Então a gente aprende a engolir essa raiva. O menino fica com medo de alguma coisa, chora, e aí vem alguém e fala assim: nossa, menininha, que isso? Você é macho, não pode chorar não. Pode ter medo não, coragem. Enfim, a gente aprendeu tudo errado, né, gente? E aí a gente vai engolindo tudo. E o que acontece? A angústia é o resultado dessa indigestão emocional. Então a gente segue sofrendo em consequência de não conseguir reconhecer essas emoções. E a Teresa Robles, ela sugere uma série de exercícios que eu vou ensinando para vocês ao longo desse ano. Não vou só ensinar os dela, vou ensinar outros também, mas vou ensinar muitos dos dela. São exercícios para reconhecer as emoções, para não engoli-las, para aprender a expressá-las assertivamente, digeri-las se você já engoliu, né? E da mesma maneira que a fome vai falar com a gente que o corpo necessita de um combustível e a sede que o nosso corpo necessita de hidratação, as emoções elas vão nos dizer o que está acontecendo em relação com o meio em que a gente está. Elas vão nos dizer e desencadear um processo fisiológico que nos prepara para uma ação. O que significa isso? O nosso cérebro, né, em coerência ou não com o coração, né, vão aí tomar conta, produz serotonina, vão dar os comandos, produz cortisol, fiquem alerta, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina. E as emoções se manifestam assim no nosso corpo. Não adianta a gente querer negar isso. Tem essa reação fisiológica, prepara a gente para agir, porque emoção, etimologicamente, significa impulso para agir. Por exemplo, a ira, ela vai nos dizer: estão te agredindo, é hora de se defender. E ela prepara o nosso corpo fazendo uma tensão nos músculos para golpear ou deter os golpes, né? O nosso corpo, de uma certa forma, nós evoluímos muito, mas o nosso corpo conserva algumas coisas lá de milhões de anos atrás. Então, por exemplo, a inveja. A Teresa Robles fala que no México eles chamam a inveja de inveja do bem, né? Então se entende que a inveja, essa inveja do bem é uma inveja que não destrói, que motiva para a pessoa conseguir o mesmo do que ela está invejando, né? O que faz com que a pessoa comece a admirar aquela pessoa ou aquilo que ela inveja. E porque na verdade, preste atenção nisso que eu vou falar. Na verdade, as emoções não são nem boas nem ruins. Elas são emoções. A gente que julga, aprendeu a julgar boas ou ruins, e aí seleciona. Eu tô sentindo raiva, não posso sentir. Tô sentindo medo, não posso sentir. Eu tenho que ficar feliz, eu tenho que ficar positivo. Nesse momento que esse mundo tá tão esquisito, que tá acontecendo essa coisa estranha, que a gente tá vivendo esse filme de ficção científica meio apavorante, né? Nossa senhora, eu não posso me sentir assim, eu não posso, eu tenho que ter fé, Sim, a gente vai ter fé, mas a gente vai se permitir sentir, tá? A gente vai chorar, a gente vai compartilhar nosso medo, a gente vai digerir tudo isso, entender e deixar ir, para que a gente se coloque inteiro e forte para nos manter um ajudando o outro e conseguir vencer, porque sim, a gente vai vencer isso. Através do amor pode tudo. E então eu vou compartilhar com vocês esses exercícios para que vocês possam ir entendendo a força das emoções, a neutralidade delas, porque elas não são nem boas ou ruins, e a necessidade de reconhecê-las, de escutar a mensagem de cada uma delas,
de expressá-las adequadamente, porque toda emoção pede uma expressão, né? E isso tem a ver com respeito às pessoas, né? E que essas emoções sejam expressas num contexto adequado. Não se trata de você expressar tudo de qualquer forma. Você precisa aprender a fazer tudo isso e expressá-la de uma forma que seja boa para você, para as pessoas e para o ambiente, né? Então, a inteligência emocional, segundo a Teresa Robles, é a capacidade para reconhecer as próprias emoções e a dos demais e manejá-las adequadamente, né? Então, quando a gente vai engolindo essas emoções, né, que a gente tem que ser bom, porque quem não engole é considerado mal, né? Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai criando essa indigestão emocional e ela pode se expressar de várias maneiras, né? E a expressão dessa indigestão é uma tentativa de tirar da gente o que a gente ficou engolindo, né? Buscando mostrar pra gente que a gente precisa reconhecer a mensagem. Então, essas emoções podem se manifestar como angústia generalizada, que é simplesmente esvaziar ou esvaziar e esvaziar. É muito importante isso. A angústia pede esse esvaziar-se. Ou como fobia, que é uma maneira através da qual a nossa mente inconsciente coloca toda a indigestão em algo muito concreto, o objeto da fobia, para que a gente possa seguir com a nossa vida, né? Então, assim, o medo é de cobra, então é só cobra. Se não tiver cobra, tá bem. Então, eu concentro ali para poder continuar vivendo, né? O problema é que se a gente segue engolindo as emoções, aquele objeto da fobia, ele vai se ampliando. E também pode aparecer, essas emoções que a gente engoliu, elas podem aparecer como explosões em formas de ataques de pânico tão comuns hoje em dia, né? E a psiquiatria, ela coloca também o estresse dentro das desordens de ansiedade e tem em comum com eles a dificuldade de manejar as emoções. Na verdade, os sintomas físicos vêm da dificuldade de manejar as emoções, os sintomas, as dificuldades mentais, diferentes tipos de estresse. O estresse pós-traumático, por exemplo, é consequência de um evento intenso e inesperado, cheio de emoções que a gente não conseguiu digerir e que vão tratar de sair da gente através dos sintomas. Então, se a gente recorda a metáfora das nossas pegadas, né? Como aquilo que a gente gravou na nossa mente, do que a gente viveu, está lá na nossa mente inconsciente, o trauma poderia ser definido, de acordo com a Teresa Robles, como um buraco feito repentinamente e o estresse pós-traumático, a indigestão que corresponde a esse buraco. Não sei se ficou claro, mas ao longo do tempo a gente vai conversando mais sobre isso. Então, como que a gente resolve as questões de depressão, de ansiedade, de sintomas físicos? Claro que tudo é um processo. A borboleta não precisa de um milagre, ela precisa de um processo, é um passo a passo. Então, a saída que a gente tem é começar a funcionar, a transgredir tudo isso que a gente aprendeu e que é equivocado, transgredir esta normose, né? E fazer ao contrário mesmo, diferente. Ou seja, começar a escutar as necessidades do corpo. Quando que eu tô com fome? Quando que eu tô com sede? Que tipo de movimento meu corpo gosta de fazer? Reconhecer as nossas emoções e aprender a expressá-las adequadamente. Dissolver essas sugestões negativas recebidas nos primeiros anos de vida. Então é importante fazer terapia, é importante investigar a nossa história, não para ficar falando os porquês dos nossos problemas, mas conhecer o que você precisa transformar, né? Reconhecer
o quanto que tudo que acontece é assim mesmo, aceitar o que a vida impõe, entender que o que você está vivenciando, as suas dificuldades, são consequências dessa história, mas que você pode mudar isso. Vendo o lado bom da vida, deixando de competir pelo primeiro lugar e começar a tratar, né, na verdade, de se superar, e ainda mais agora, né, gente? Nós estamos sendo convidados a sair do lugar da competição e entrar no lugar da cooperação. A gente está sendo convidado a sair da correria desenfreada em prol do dinheiro e entrar na nossa quietude e valorizar aquilo que realmente importa, o que é essencial. E então, assim, nós estamos tendo uma mudança, vem cá. Nós estamos tendo uma mudança de mentalidade que pelo menos isso é uma coisa boa, né? Que a gente está sendo obrigado a mudar. Pelo menos isso é bom. Reconhecer os nossos desejos, desfrutar a vida, amar nós mesmos em lugar de esperar que os outros nos amem de uma maneira em que eles jamais vão poder fazer. Geralmente a gente exige do outro que ele ame a gente de um jeito que na verdade o jeito que a gente precisava se amar e a gente não faz e ainda quer que o outro faça, né? Às vezes até fica divertido. Não divertido no sentido de divertido mesmo, é porque às vezes a gente pede para o outro algo que a gente não se dá e fica bravo do outro não dar, né? Então aprender a se amar. E outra coisa, outro aprendizado é receber o que as pessoas nos dão como um presente da vida. Porque às vezes a gente recebe um presente e fala, nossa, mas não era isso que eu queria, né? Às vezes o seu marido te dá um buquê de flores, aí você fala, mas ele não me fala eu te amo. Você não recebe o buquê, né? Você faz uma reclamação. Às vezes a sua esposa chega, faz uma comidinha gostosa para você e você fala, mas ela não quis dormir comigo essa noite. Às vezes o seu filho vem te dar um abraço, aí você fala, mas ele nunca fez um desenho para mim. Com filho é mais difícil isso, né? Mas enfim, a gente precisa aprender a receber o que os outros nos dão como um presente da vida. Você é um presente da vida. Esse momento que nós estamos vivenciando agora, por mais que esteja difícil da gente entender, também é um presente da vida. É a vida dando uma sacudida na gente e falando, muda, cara, faz alguma coisa diferente. Vamos aprender a ser gente, porque aprender a ser humano é muito difícil. A gente tem que sair do lugar do egoísmo e entrar no lugar do amor, sair da competição e entrar na cooperação. A gente precisa fazer com que as nossas trocas aconteçam independente de julgamentos. Não tem pobre nem rico, não tem aquele que é mais inteligente ou menos inteligente, gordo ou magro. Temos nós que queremos sobreviver, que queremos aprender a ser assertivos para fazer a coisa certa nesse momento. E a gente vai aprender, não vai? Essa aula ficou meio longa. Desculpa se às vezes as pessoas preferem algo menorzinho, mas na verdade eu precisava compartilhar esse conteúdo com vocês hoje. Ouçam devagarinho, sem pressa, e podem discutir sobre isso, conversar sobre isso no grupo. Quem não estiver no grupo, tranquilo, pode comentar. Eu não estou tendo muito tempo para responder as coisas. Nesses períodos, os psicólogos, nesse período de coronavírus, os psicólogos estão sendo muito requisitados, né? E eu sou psicóloga, é minha missão na vida. Então, mas vocês podem conversar sobre isso também na área de comentários, né? No meu canal do YouTube. Bom, gente, abraço terno, sorriso largo, força e fé. E Rúbia e eu estávamos conversando, Rúbia Nantes, né? Do Oráculo das Mandalas, minha amiga querida. E a gente estava falando sobre a importância da gratidão, né? Para a nossa cura, da gratidão e do amor.
O Masaru Emoto, no final do trabalho dele, das pesquisas dele, antes de morrer, nos últimos livros, ele falava que ele tinha descoberto que a mensagem da água para nós, que as mensagens de cura da água para nós eram de gratidão e amor, né? Quem sabe é a gratidão, o exercício da gratidão e o amor que vai fazer que a gente vença toda essa história que a gente está vivenciando. Então, com um sorriso largo no meu coração, gratidão e amor, e até a próxima. Um grande abraço.